Olá, meu nome é Keren, eu sou monitora de Biologia da Universidade para Todos e hoje nós vamos iniciar uma série de vídeos falando sobre zoologia. No vídeo de hoje, eu irei ressaltar alguns conceitos importantes dentro da zoologia e iniciaremos falando dos filos Porífera e Cnidária. E no final do vídeo, a gente vai conversar um pouco, contextualizar um pouco desses animais, dentro das questões do Enem. Então, a zoologia ela é o estudo dos animais. E aí, os animais possuem três características universais importantes. Primeiro, as células dos animais são células eucariontes. O que é uma célula eucarionte? Se a gente puxar lá da memória, a gente vai lembrar que existem células procariontes, que são as células das bactérias, né? Que não possuem a membrana nuclear, não possuem a membrana delimitando o núcleo, enquanto que as células eucariontes possuem, né, essa membrana nuclear que separa o núcleo do citoplasma. Segunda característica: os animais são seres multicelulares, enquanto que as bactérias e os protozoários possuem apenas uma célula, é um ser unicelular. Os animais são seres multicelulares que possuem várias células. E por fim, os animais são heterótrofos, ou seja, eles não produzem o seu próprio alimento, diferente das plantas, que elas conseguem produzir o seu próprio alimento fazendo a fotossíntese. Então, o animal ele precisa capturar, né, o seu alimento. Então, para começar falando dos filos, a gente vai começar falando sobre o filo porífera. Então, o reino animal ele possui filos e nós vamos iniciar falando do filo porífera. O principal representante do filo porífera são as esponjas. As esponjas são animais ablásticos. O que é um animal ablástico? Então, quando há, né, a junção daquelas duas células, né, quando há a formação do zigoto para a formação de um novo ser, as células elas começam a se dividir, até chegar em um momento que essas células, né, esse amontoado de células é chamado de blástula. Essa blástula, ela vai dar origem a tecidos embrionários. E esses tecidos embrionários, perdão, a blástula vai dar origem a folhetos embrionários. E esses folhetos embrionários vão dar origem a tecidos. Porém, as esponjas, elas não formam essa blástula. Ela não forma esse amontoado de células chamado blástula. Por causa disso, ela não vai formar os folhetos embrionários. E por causa disso, não vai formar tecidos verdadeiros. Então, as esponjas, elas não possuem tecidos verdadeiros, né? Elas são animais sem tecidos. Elas também possuem a simetria radial, ou seja, se a gente pegar uma esponja e dividir ela como se fosse uma pizza, cada fatia vai ser igual, né? Ou bastante semelhante. Porém, nos momentos em que há o crescimento de brotos, que é justamente esses pedacinhos aqui que está saindo, né? Que está crescendo da esponja, ela perde essa simetria radial, né? E na maioria das vezes ela é um animal assimétrico. Eles também são animais aquáticos, então tanto o filo porífera como o filo quinidária são animais aquáticos, isso é importante. E as esponjas são sésseis. O que é um organismo séssil? Um organismo séssil é aquele que não se locomove. Então, a esponja ela vai estar ali paradinha, né, sobre um substrato. Então, bora falar um pouquinho mais sobre as esponjas, né, sobre essas células que elas possuem. As esponjas, elas vão possuir aqui, ó, vários poros, por isso porífera, né? Então a gente tem aqui, ó, vários poros na esponja, por onde entra a água. Então a água, ela entra pelos poros e sai pelo músculo. Por quê? Porque como eu falei para vocês, né, são animais heterótrofos. Então eles não produzem seu próprio alimento, eles precisam de alguma forma, né, captar assim, esse alimento, né, ali ao seu redor. E da onde essa esponja vai tirar o seu alimento? Da água. Ela é um animal séssil, não sai do lugar. Então, à medida que a água vai chegando até ela, ela vai captando, né, esses nutrientes que estão na água. Então, a água ela vai entrar pelos poros e sair pelo ósculo. Ela sempre vai fazer esse caminho. Entra pelos poros e sai pelo ósculo. Por quê? Por causa dos coanócitos. Então, os coanócitos é uma célula muito importante do filo porífera. Ela está nessa parede mais interna da esponja e a partir desse batimento, né, desse flagelo dessa célula, a água ela entra pelo poro e sai pelo ósculo. E à medida que a água vai passando, essa célula capta esses nutrientes e os digere.
A partir do momento em que houve a digestão, né? Então, essa digestão ela é intracelular, porque ela acontece dentro dos coanócitos. Esses coanócitos, eles vão passar esse nutriente digerido para os arqueócitos. Os arqueócitos, então, vão distribuir esse alimento por todo o corpo da esponja. Além disso, a esponja também possui os escleroblastos, que são células que são importantes para o seu esqueleto. Então, esse esqueleto da esponja ele é formado por esse escleroblasto. Também existem o porócito, as células do tipo porócito. As células do tipo porócito, o próprio nome já diz, é responsável por formar os poros por onde a célula vai entrar. E, por fim, os pinacócitos. Perdão. Os pinacócitos, eles formam essa parede externa, certo? Da esponja, que é responsável por essa aparência que ela tem. Então, são células bem achatadas e bem juntinhas, que também são responsáveis, né, por formar essa parede externa dos animais. Então, agora a gente vai falar um pouco sobre o filo Cnidaria. Então, o filo Cnidaria, ele vai reunir animais aquáticos, assim como eu falei para vocês do filo Porífera. Então, tanto o filo Porífera como o filo Cnidaria são animais principalmente marinhos, né, de água salgada, mas também existem na água doce. Esses animais do filo Cnidaria, ele reúne animais aquáticos de corpo mole e gelatinoso, porque há uma grande quantidade de água, né, no corpo desses animais. Ao contrário do filo Porífera, o filo Cnidaria já possui seus tecidos verdadeiros, né? Então, enquanto que lá, né, como a gente viu nas esponjas, são animais ablásticos, aqui são animais diblásticos. Então, lá na sua blástula vai dar origem a 2 folhetos embrionários. E esses 2 folhetos embrionários vão dar origem ao ectoderme e ao endoderme. O ectoderme dá origem à epiderme e à mesogleia, e o endoderme vai dar origem ao gastoderme. São animais carnívoros, ou seja, eles se alimentam, né, de outros animais e possuem tentáculos. Então, aqui ó, nós temos a imagem dos 2 representantes desse filo, que são os pólipos. Então, os pólipos, eles também vão ser sésseis, eles vão estar ali fixados em um substrato e os seus tentáculos vão estar para cima. Então, eles vão estar fixados e os seus tentáculos para cima. Enquanto que a medusa são animais que se locomovem, né, e os seus tentáculos estão para baixo, como nessa imagem aqui que eu mostrei para vocês. Então, a gente tem aqui um animal que se locomove, né, aqui no oceano e os seus tentáculos para baixo. Os tentáculos, eles são importantes na captura de alimento e também na defesa. Por quê? Porque nos tentáculos desses animais vai existir uma célula muito importante que é a quinodoblasto. O quinodoblasto, ele é responsável pela inoculação do veneno. Então, quando a gente está na praia, por exemplo, e a gente sente aquela queimadura, né, que o pessoal chama de queimadura de água-viva, é o veneno que foi inoculado, né, por esse animal como uma forma de defesa. Mas esse veneno, ele é usado tanto para se defender, também quanto na captura de alimento. Então, a gente vai ter aqui, ó, ele é formado por essas células aqui, né, em vermelho, por esse tecido aqui dessas células em vermelho, que é chamado de gastoderme, por essas células aqui, ó, em laranja, que é essa parte mais externa, né, que é a epiderme, e entre esses 2 tecidos, esses 2 grupamentos de célula, a gente vê aqui essa parte mais escura, mais amarronzada, que é a mesogleia. Então, além dessa célula importante que eu falei para vocês, certo? Nós temos também células nervosas que estão na mesogleia. Essas células nervosas são importantes para o animal ele conseguir ter uma percepção do que acontece, né, ao redor, tanto para se defender como para se alimentar. Nós temos também essas células aqui que estão na gastoderme, que é a parede mais interna. Então, nós temos as células miopiteliais digestivas, e as células glandulares, que elas são importantes durante a digestão do alimento. Então, eles vão capturar esse alimento, né? Esse alimento vai entrar pela boca, aqui, né? Nessa parte mais interna. Esse animal, ele vai começar vai ser digerido.
Posteriormente, essa digestão vai continuar dentro da célula, então ele tem uma digestão extracelular e intracelular, e após a digestão, esse animal, ele vai ser, esse alimento, né, ele vai ser posto para fora novamente pela boca. Então, é dito que esse animal, ele possui um sistema digestivo incompleto, porque ele não possui boca e ânus, ele possui apenas boca. Então, o alimento, ele entra pela boca e após a digestão, ele vai sair novamente, né, o que não foi aproveitado pelo animal, vai sair novamente pela boca. Certo? Então, a gente viu aqui um pouco sobre os filos quinidária sobre o filo quinidária e o filo porífero. Então, agora, a gente vai entrar, vamos contextualizar esses filos e pensar em como eles podem ser introduzidos no Enem, né? Como que eles podem cair nas questões do Enem. Então, um representante muito importante do filo quinidária são os corais. Então, os corais, eles são formados pelos pólipos. Então, só para relembrar, a gente viu lá, né? Que o filo quinidária, ele pode ter animais tanto do tipo pólipo, que são os animais sésseis, como do tipo medusa, que são os animais que se locomovem. Então, os corais, eles são formados pelos pólipos. Junto com esses animais, existem também algas. E essas algas são muito importantes para os corais, porque são elas que dão as cores do coral. Então, o coral, ele é formado principalmente por carbonato de cálcio, ele vai ter um esqueleto de carbonato de cálcio e ele não vai ter cor. Então, essas algas, elas dão essa coloração bonita, essa coloração viva para os corais. E por causa disso, nós dizemos que os pólipos dos corais e as algas, elas possuem uma relação de mutualismo, né? Uma relação benéfica entre eles dois. Por quê? Porque ao dar cor a esse coral, diversos animais vivem nesse coral e se camuflam dos seus predadores. Então, isso faz com que o coral seja riquíssimo, né? De uma biodiversidade riquíssima, ali, um ecossistema mesmo. E esses animais que vivem ali, né, que estão se protegendo de predadores, também servem de comidas para os pólipos do coral. Então, por isso que é uma reação de mutualismo entre o coral e a alga. E isso é importante porque isso pode cair no Enem. Mas, além disso, nós vamos também ver como que o homem, né, como que variações climáticas, algumas vezes causadas pelo homem, pode interferir nessa saúde dos corais, vamos dizer assim. Então, os corais, eles são diretamente influenciados pelo ciclo do carbono, né? Eles fazem parte do ciclo do carbono. Como? Então, a gente sabe que na nossa atmosfera existem gases, né? E dentre elas o CO2 e o dióxido de carbono. O dióxido de carbono ele é muito importante, principalmente para as plantas, né? Que vai fixar esse carbono, né, através da fotossíntese e transformá-lo em moléculas, né, energéticas. Mas também bem como para todo mundo que depende da planta para viver, né? Então, os herbívoros que precisam das plantas para viver, nós que precisamos das plantas dos herbívoros. Então, dentro da cadeia alimentar, né, as plantas elas são essenciais e o carbono que está na atmosfera é essencial para a sobrevivência da planta. Então, a planta ela acaba capturando um pedaço uma parte desse CO2 que está na atmosfera, mas além da planta, os oceanos também absorvem parte desse carbono da atmosfera. E quando esse carbono ele é enviado para o oceano, lá ele vai ser transformado em carbonato de cálcio a partir de reações químicas, e esse carbonato de cálcio vai integrar corais, conchas, enfim, então, o esqueleto formado de carbonato de cálcio, né? O animal que possui um esqueleto formado de carbonato de cálcio vai utilizar desse CO2 que veio da atmosfera. Porém, quando há uma grande emissão de CO2 para a atmosfera, vai fazer com que mais CO2 seja capturado pelo oceano, e essa grande quantidade de CO2 sendo capturado pelo oceano vai levar a uma acidificação dos oceanos. E essa acidificação dos oceanos acaba afetando diretamente os corais. E outros animais também, mas como nós estamos hoje falando de corais, então estou dando uma ênfase maior. Então, como é que esse CO2 essa quantidade de CO2 vai ser aumentado na atmosfera? Então, lembrando, o CO2 na atmosfera é importante, é necessário, né?
porque as plantas vão usar, os oceanos vão usar, só que quando ele é emitido em grande quantidade, ele fica em excesso na atmosfera, e isso pode levar à acidificação dos oceanos. E como ele fica em excesso? Uma grande queima, por exemplo, de combustível fóssil em indústria, em carros, enfim. Então, né, a partir dessa queima de combustível feita pelo homem, há essa grande quantidade de CO2 sendo emitida para a atmosfera. E como que vai ocorrer essa acidificação, então? Então, nós temos aqui, ó, o CO2 atmosférico. O CO2 atmosférico, né, ele vai ser somado à água, então CO2 mais água forma o ácido carbônico. O ácido carbônico ele é quebrado em bicarbonato e íons de hidrogênio. O bicarbonato ele vai ser transformado ele vai também ser quebrado em íons de hidrogênio e carbonato. O carbonato vai se ligar ao cálcio presente no oceano e transformar o carbonato em carbonato de cálcio. Esse carbonato de cálcio, ele é importante, como eu falei para vocês, né, para a manutenção de vida dos corais, para a produção de conchas, enfim, de esqueletos que utilizam ele, né, como a sua estrutura. Porém, o carbonato de cálcio, ele tem muito mais afinidade pelo íon de hidrogênio do que pelo cálcio. E quanto mais CO2 atmosférico é absorvido pelo oceano, mais íons de hidrogênio vão sendo deixados, né? Vão sendo ali separados da sua molécula e deixados no oceano. Isso faz com que o carbonato ele pare de se ligar ao cálcio e comece a se ligar ao hidrogênio e volte a se transformar em bicarbonato. Então, ao invés de seguir essa sequência e se transformar em carbonato de cálcio, o carbonato ele volta se ligando aos íons de hidrogênio que estão ali em excesso no oceano, se transformando em bicarbonato. E aí, por causa disso, né, essas espécies que precisam de carbonato de cálcio, elas começam a sofrer. Então, elas não conseguem, né, se regenerar ou produzir mais corais, enfim, mais conchas. E aí, quando ela produz, ela pode produzir de uma forma não tão forte, então pode vir quebrados, com buracos, enfim. E essa acidificação ela vai fazer com que esses corais, essas conchas que já estão fragilizadas, se fragilizem ainda mais, né? Podendo até mesmo não serem mais produzidas, né? Se desfazerem. E uma outra coisa importante também, que pode acontecer com os corais, é o branqueamento. Então, como eu falei para vocês lá no início, os corais, eles estão em relação com as algas. E as algas dão essa coloração para os corais. A partir do momento em que as algas, né, elas sofrem algum tipo de variação, como elas são muito sensíveis, elas podem morrer. Então, caso haja muita poluição, né? Poluição, enfim, aquecimento global que faz com que a temperatura da água do oceano suba, ou até mesmo a acidificação por causa do aquecimento global. Isso faz com que essas algas que são frágeis morram. E por causa disso, o coral perde a sua cor, levando ao branqueamento. E como eu falei para vocês, a cor do coral é muito importante, porque é a partir dela que outros animais ali, né, vão se esconder, vão se camuflar. Então, por causa disso, o coral ele perde a sua cor, né? A biodiversidade que morava ali também vai deixá-lo, porque ele não apresenta mais um bom lugar, né, de moradia. E por causa disso, tudo isso pode levar à morte do coral. Então, por isso que é dito que os corais eles são sensíveis à poluição. Certo? Então, é isso. Muito obrigada pela atenção de vocês e até o próximo vídeo.